Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos daqui, essa mais uma aulinha, essa revisão do dia 2 desse nosso mini curso preparatório para a OAB. Essa aula aqui talvez vai ser um pouco mais longa, eu não sei, mas olha só, eu estava explicando para vocês sobre a tributação, né? A carga tributária, ela existe, e nós temos aqui contribuição de melhoria, taxa, impostos, contribuições sociais, empréstimos compulsórios. Só estava mostrando para chegar na segunda dimensão dos direitos humanos, que é aquilo que é manutenido, né, de certa forma, uma das partes, né, pela prestação de serviço do Estado. Então, as contribuições sociais, elas já ajudam a manter o Sistema S, SESC, SENAI, SEBRAE, e ajudam a manter também a Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. Aqui está um pouquinho mais pintadinho, ninguém me perguntou isso aqui, porque vocês decoraram essa merda, né? É porque tem que ter bastante contribuição. Aqui tem pouca contribuição e aqui não tem nenhuma. Essa é uma lógica da previdência, assistência e a saúde dentro da Seguridade Social. É porque isso aqui faz parte da prestação do Estado, né, da busca da igualdade nos direitos de segunda dimensão. Aqui você estava trazendo a baila mais uma vez, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não foi assinada pela União Soviética e nem pelos Estados Unidos. Aí separou-se, fizeram dois pactos. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Separou-se aqui a logística de capitalismo e do socialismo. Tudo isso aqui, né, só para eu trazer a baila para você, a ideia de que a liberdade é a abstenção do Estado. O Estado abstenteísta é porque ele não faz. E o Estado ativista, ele trazendo aqui ações afirmativas do Estado, como, por exemplo, cota social ou as mulheres fazendo parte, né, das eleições, pelo menos 30% ali tem que ser de cadeiras compostas por mulheres. Bom, dentro desse ativismo estatal, ele age, né? Só que ele tem que levar carga tributária. Aí fica ruim, porque fica parecido com aquilo que era antes da primeira dimensão, que é a liberdade, certo? Então, aqui a gente altera tudo isso e aí a gente traz a logística do Estado, o neoliberalismo, né? Uma nova forma de liberdade. Ele dá liberdade sim, mas é diferente. Por quê? Porque agora ele deixa o particular prestar serviço público, mas ele fiscaliza, né? As agências reguladoras, a ANAC, a Anvisa, a Anatel, a ANEEL, a ANTT, são autarquias, né? São criadas por lei. Olha só, a autarquia é criada por lei. Não existe só autarquias como agências reguladoras, né? O INSS, por exemplo, é uma autarquia. A autarquia é criada por lei. A lei cria a autarquia. A lei autoriza a criação das estatais, sociedades de economia mista e empresas públicas. E a fundação pública depende. Tem fundação pública de direito público, tem fundação pública de direito privado. Gente, quando eu falo lei, é lei ordinária específica ou somente lei. Essa é a lei. Lei complementar é diferente de lei, tá? E a lei complementar define a área de atuação de uma fundação pública, mas não é necessário lei complementar para criar autarquia nem para autorizar a criação de sociedades de economia e empresa pública. Esse desenho aqui em cima é só para mostrar, né, que cada ente federativo tem sua própria administração pública indireta, certo? Bom, vocês não me perguntaram sobre pedacinhos nenhum disso aqui. Se você está assistindo essa aula aqui, curte aí esse negócio agora, presta atenção nisso aqui, ajuda aí no engajamento do YouTube do Rafa. Mas, pô, pergunta pra mim, cara, passa nessa merda dessa prova do AB, é só você perguntar, pergunta, por que que você não perguntou sobre essa bosta desse rabisco aqui dentro aqui? Por que você não perguntou? Por quê? Por quê? Não sei por quê, né? Aqui, gente, olha só, as emendas constitucionais, leis complementares, lei ordinária, o quórum de aprovação, né? Maioria qualificada, maioria absoluta, maioria simples. Essa é a logística que eu tenho que estar explicando para vocês a respeito desse sistema, né? Se a Constituição Federal for alterada de uma forma diferente das leis, que é o nosso caso aqui, nós temos uma Constituição rígida. Do contrário, se for igual, é flexível. Se fosse um pouco de cada, semi-rígida ou semi-flexível. Alguns consideram que a brasileira é uma super rígida porque tem a cláusula pétrea, que não é alterada também. Bom, comentei aqui que a União tem o seu livro, o Estado, o Distrito Federal, o município, a lei orgânica municipal é criada por meio de 2/3. Sobre o respeito que existe, a lei orgânica municipal ela fica mais ou menos no âmbito ali do Estado, assim como também da Constituição Federal. É lógico que é um respeito, porque não existe 100% de normas de reprodução obrigatória, né? Voltando para cá. Voltando para onde? Para cá. Ó, eu pedi para vocês também nessa brincadeira aqui anotar, né, sobre o que que é o quórum, né? Quórum, na verdade, os post-its que eu costumo dizer, né? Post-it da lei complementar, post-it do PGR e o post-it de 2/3, né? 2/3 para a criação de súmula vinculante, 2/3 para a criação de lei orgânica municipal, certo? Bom, aqui nós temos, né, Constituição Federal, temos Constituição Estadual, temos aqui os entes federativos, eu mostrando mais uma vez o nome dos livros que aqui dentro estão, eles não precisam ser iguais, eles podem ser diferentes, tá? Isso é normal. Bom, cada ente federativo tem os seus três poderes, e aí eu estava explicando para vocês que cada ente federativo tem a sua independência. Então, o Estado, ele não tem a submissão à União. Então, o servidor público estadual, ele não precisa, para ter a sua atualização do salário, não precisa ter uma lei federal autorizando que isso ocorra. Então, por exemplo, é possível que exista uma lei federal estabelecendo que a correção monetária, né, dos servidores públicos estaduais fica
condicionada à atualização da correção monetária dos servidores públicos federais? Não. Por quê? Porque cada ente federativo cuida da sua própria vida, cada um cuida da sua própria vida. É isso que acontece. Então aqui nós temos a União tem os seus três poderes também, legislativo, executivo e judiciário, tá? São os três poderes. O município tem os seus três poderes também, mas estava, na verdade, o município não tem poder judiciário, né? Mas eu estava mostrando aqui que o prefeito ele se submete à vontade da Câmara Municipal? Não, não submete à vontade da Câmara Municipal. Depois eu trouxe de exemplo, né, uma situação a seguinte sentido: projeto de lei aprovado, né? Projeto de lei aprovado na Câmara Municipal definiu que os procedimentos de licitação realizados pelo Poder Executivo devem ser referendados pela respectiva comissão interna da Câmara Municipal. Bom, eu só estava dizendo que o prefeito é o poder executivo, a Câmara Municipal é o poder legislativo. E aí, será que aquilo que o prefeito faz submete-se às vontades de uma comissão interna aqui dentro da Câmara Municipal? A resposta é não, não é, né? A resposta é não, por quê? Porque cada um cuida da sua própria vida, né? Cada poder cuida da sua própria vida, certo? Então, ninguém cuida de ninguém, ninguém manda ninguém. Aqui eu trouxe um outro exemplo, falei, ó, fiquem espertos, pessoal, porque as condições são diferentes, né? As condições são diferentes. Progredindo aqui, então, continuando, né? O prefeito, né? Tava só dando exemplos, formas de você visualizar, pessoal. Cada um cuida com a sua própria vida, mas você tem que lembrar, né, da logística da desconcentração administrativa, né? Olha só, se fosse uma secretaria, Secretaria de Segurança Pública do município, ela, para comprar cadeiras licitando, precisa submeter a aprovação da mesa diretora da Câmara Municipal? É óbvio que não. Certo, pessoal? Porque cada um cuida da sua própria vida. O legislativo cuida da vida dele, o executivo da vida dele e o judiciário da vida dele. Correto? Cada um cuida da sua própria vida. Eu estava dando exemplos aqui, pessoal. Você mistura com o governador, você mistura com o presidente da República, você mistura com o prefeito, com Câmara, com mesa, com maioria. Você tem que dar um jeito de visualizar isso daí. Por isso que é fácil. E por isso que é difícil você não revisar. Bom, a mesma coisa acontece. Eu falei que o Poder Executivo ele pune um servidor público aplicando a pena de remoção. Né? Aplicando a pena de remoção. E aí, ai, ai, ai. Aplicando a pena de remoção, e aí o judiciário ele tem que anular, porque a remoção é uma coisa ilegal. E aí, o judiciário ao anular, ele pode trocar de remoção para suspensão? A resposta é o quê? Não, não pode. Por quê? Porque ele não entra no mérito do ato de um administrador. Correto? Gente, aí eu entrei, né? Aí depois eu entrei aqui na estrutura do controle de constitucionalidade, correto? A lógica aqui eu estava mostrando para vocês, né? Estava mostrando aqui as ações, né? Ações diretas, ações diretas no STF. Então tem os legitimados para propor essa ação direta no Supremo Tribunal Federal e eles vão propor o quê? Eles vão propor pedindo a reafirmação da lei, que é uma ADC, dizer que a lei é errada, que é uma ADI, ou dizer que uma lei é errada, também que é uma ADPF. A diferença aqui é que a ADC ela tem um âmbito mais restritivo, que é só leis federais, a ADI, leis federais e estaduais, e a ADPF, leis federais, estaduais e municipais, certo? Aí o 444 aqui está em mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia, mesa da Câmara Legislativa. Tem aqui os quatro pessoas, presidente da Câmara, desculpa, presidente da República, procurador-geral da República, governador do Distrito Federal, Conselho Federal da AB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical, entidade de classe. Esse é o 444, são os legitimados ativos para propositura do controle concentrado. O que é controle concentrado? Controle concentrado é aquele que se concentra em atacar a lei. A lei em si, ele fala assim, ó, essa lei não está de acordo com a Constituição. Esse é o controle concentrado. Diferente do controle difuso, que o controle difuso ele cuida de situações concretas mesmo, coisas que acontecem no dia a dia, como por exemplo, seu avô querer pegar o dinheiro de volta do plano Collor, né, de Mello. Bom, aí aqui eu acabei comentando uma questão que nós estávamos tratando, né? Falei, gente, ó, isso é o que está escrito na prova da B. E é claro que na prova da B não vai estar lá assim, o quadro do Rafa, o desenho do Rafa está certo ou errado? É claro que não vai estar escrito isso, certo? O que vai estar escrito? Vai ter a palavra lá, né? Vai ter um monte de coisa. A Câmara Municipal iniciou a votação sobre um projeto de lei que foi remetido ao Senado Federal. Por alterações substanciais, retornou para a casa iniciadora e foi para a sanção ao veto por parte do chefe do Poder Executivo. No prazo de 15 dias para ele sancionar, ele resolveu criar uma medida provisória sobre o assunto que estava pendente de sanção ao veto. E aí, é possível medida provisória sobre o assunto que esteja pendente de sanção ao veto? A resposta é não, não é possível, porque ele tinha que sancionar ou vetar. Ele não pode fazer uma medida provisória sobre esse negócio aí. Tá? O Temer já era mais esperto. A hora que virava o projeto de lei, ele via quais eram os projetos de lei que tinha, aí ele pegava o projeto de lei que tinha e fazia medida provisória. Né? Enfim, ele usava uma estratégia aqui, ali. Né? Ixi, aqui coisou tudo agora. Agora coisou tudo. Agora coisou tudo aqui, gente. Bom, voltando aqui.
Bom, aí, essa explicação, falando sobre os legitimados. Os legitimados não é norma de reprodução obrigatória, então a Constituição Estadual ela pode ter um rol diferente. Pode ter mesa da Câmara Municipal, pode ter promotor de justiça, prefeito, conselho seccional do AB, que não é o Conselho Federal. Isso em âmbito estadual, ou seja, para você dizer que uma lei municipal ou que uma lei estadual não está de acordo com a Constituição Federal. Então você faz ali uma ADI, né? Fala uma ADI interventiva, né? Que é para você dizer que a lei estadual ou a lei municipal não está de acordo com a Constituição do Estado. Isso aqui, né? No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou em Minas Gerais, seja lá onde quer que seja. Tá bom? Bom, e aí, expliquei a, mais uma vez, né, a logística aqui. O que é a estratégia de estadual, né, de âmbito nacional, âmbito estadual e âmbito municipal? Procurador-Geral da República, Procurador-Geral de Justiça, Promotor de Justiça, né, toda essa estrutura aqui, Conselho Federal da B, Conselho Seccional, subseção, né? Então aqui você tem, né, é, o Conselho Federal em âmbito nacional, conselhos seccionais, subseções. Também falei sobre confederação sindical, federação e sindicato. Sindicato é âmbito nacional, desculpa, sindicato tem âmbito nacional, mas a base territorial mínima é de um município. É uma federação, ai, ai, uma federação. Ela é composta por 5 sindicatos e cada 3 federações nós temos uma confederação. Tá bom? Gente, aqui, mais uma vez, só reiterando, falando que o controle concentrado é aquele que ataca uma lei especificamente, o 444 faz uma ação direta no Supremo Tribunal Federal. Estava dando de exemplo aqui, né, o efeito da logística desse trabalho, a ADI atacando um imposto residual, por exemplo. O imposto residual ele foi criado por lei ordinária. Você sabe que não pode, porque no seu post-it de lei complementar está escrito aí que o IGCIR tem que ser criado por meio de lei complementar. Então, se você estiver pagando imposto residual desde 2009, que foi criado por meio de lei ordinária, você vai atacar para pegar o seu dinheiro de volta, certo? Então, o seu pedido é pegar o dinheiro de volta. A causa de pedir é de dizer que a lei não está de acordo com a Constituição Federal, porque o IGCIR é feito por meio de lei complementar. O juiz vai julgar, ele vai dar procedência ou improcedência, esse é o mérito do julgamento dele. Só que antes de dar o mérito, ele tem que falar o quê? Por que que ele está fazendo isso? Isso está prejudicando a análise da decisão dele. Então é uma questão prejudicial de mérito. A fundamentação dele é o seguinte: a lei é inconstitucional. Então isso é uma situação acidental, porque ele está julgando, geralmente o juiz julga de acordo com o que está na lei. E agora ele tem que dizer que a lei não está de acordo com a Constituição. Então, nessa nossa lógica aqui, nós temos essa dificuldade, né? É a dificuldade do dia a dia. Vai e vem, gente, é o vai e vem. É uma eternidade. Bom, então aqui eu estava falando sobre o controle difuso. Esse é o controle difuso. O controle difuso é aquele que qualquer juiz ou tribunal pode fazer, né, para atacar, para dizer se a lei está de acordo com a Constituição ou não. O controle difuso é aquele controle, né, relacionado a um caso concreto em si. É você pedindo uma coisa específica para o juiz e ele concede ou não aquilo que você está pedindo. Igual aconteceu também na lei de crimes hediondos, né? Um cara pediu progressão de regime porque ele tinha cometido um crime contra a dignidade sexual. E aí, enfim, ele disse que, pô, se uma pessoa que matou 20 crianças queimadas consegue progressão de regime, por que que eu não posso ter progressão de regime? Então, ele trabalhou em cima do princípio da individualização da pena da Constituição Federal, dizendo que que a lei de crimes hediondos ela estava inconstitucional, porque a lei de crimes hediondos não estava de acordo com a Constituição Federal. Né? E aí ele conseguiu progressão de regime, por isso que o pedido dele era progressão de regime, e o juiz teve que dizer que tal dispositivo da lei era inconstitucional. Nota que o mérito é procedência ou improcedência. E a questão prejudicial é a fundamentação dizer que a lei não está de acordo com a Constituição Federal. Nota que você começa aqui no juiz de primeira instância, mano, espera, no juiz de primeira instância, e aí vai para o TJ, depois vai para o STF. E volta, corta e volta. Esse aqui não ficou muito bem editado, não, gente. Tive que voltar e voltar e voltar. Você começa a ação no juiz, e aí, como eu disse, né? Se você perde, você recorre para o TJ. Se você perde, você recorre lá, às vezes por recurso ordenado para o STF. Nota que você está vendo o controle difuso passando pelos tribunais, tá? Para chegar no STF, você tem que demonstrar repercussão geral. Aí, isso aqui é importante também se você colocar no seu post-it 2/3, a negativa da repercussão geral também é por 2/3, tá? Demonstrar que o teu assunto é importante de âmbito nacional, tá? Isso é para o recurso extraordinário subir. Bom, eu aproveitei e mostrei também depois a logística da pertinência temática. Os dois de baixo têm que demonstrar interesse, têm que demonstrar pertinência temática, né? Enfim. E aí eu dei exemplo de um governador do estado, cada um cuida da sua própria vida. Então, o estado de São Paulo não tem que cuidar do Minas Gerais, né? Não tem que cuidar de Minas Gerais. Mas, às vezes, o governador, ele vai e volta, né, carinhas? Bom, gente, eu estava dizendo que o governador do estado de São Paulo ele não tem que
cuidar da vida de Minas Gerais, mas às vezes o governador de Minas Gerais ele criou uma lei, né? Ele propôs uma lei, né? Criando a isenção de um IPI. Pô, ele não pode, porque IPI é incompetência, o IPI é de competência da União. Então essa lei não está de acordo com a Constituição Federal. Beleza, o governador do Estado de São Paulo, ele pode se envolver com o caso? Sim, ele pode, por quê? Porque agora tem a ver o assunto. Muito embora seja outro estado, ele tem que cuidar da vida dele, mas agora está influenciando, né? Porque as empresas automobilísticas que estavam aqui no Estado de São Paulo, elas estão migrando para Minas Gerais. Então, o governador do Estado de São Paulo, ele tem interesse em dizer que a lei que está isentando o contribuinte de pagar IPI lá em Minas Gerais, ela não está de acordo com a Constituição Federal. Pertinência sistemática é isso. Os dois de baixo têm que demonstrar que tem interesse na situação. Isso aí que faz relação, tem relação com isso. Os de cima aqui não, né? Esses aqui são legitimados universais. Bom, lembrando que qualquer coisinha que você não entender aí, pega e me pergunta, gente, tá? Me pergunta aqui, eu estava aproveitando, né, que já que eu falei isenção, eu disse que isenção é feita por meio de lei. Imunidade está prevista na Constituição Federal e a alíquota zero é por meio de um mero decreto, né? A base de cálculo ele existe e a alíquota é um percentual que vai ser levado em consideração no cálculo em si. Bom, aqui mais uma vez aproveitei para falar sobre o Congresso Nacional e sobre o momento que ele tem que ter representação no Congresso, né, o partido político, que era o momento da propositura da ação. O momento da propositura da ação. Certo? Bom, e aí eu disse que se ele entrou com a ação em 2024, tem que ter representação no Congresso Nacional. Em 2032 vai julgar, às vezes não tem mais representação, mas tinha no momento da propositura. Né? Bom, aí eu falando sobre aqui o efeito, né, o efeito do controle concentrado de constitucionalidade, o efeito aqui é que Stum, que bateu na testa, retroagiu, você entrou com uma ação, né, dizendo que é, queria dinheiro de volta de um imposto que você pagou errado. E aí eles, eles podem te dar isso, né? Pode dizer que a lei é inconstitucional, que a lei não está de acordo com a Constituição Federal. E aí, se essa lei não está de acordo, ela nunca deveria ter existido. Se ela nunca deveria ter existido, tudo que aconteceu baseado nela tem que ser anulado, né? E isso é a regra. Mas isso traz uma insegurança jurídica absurda, porque se uma lei durou por 11 anos, como que você vai anular todos os atos que foram feitos baseado nela? Fica muito complicado. Então eles modulam os efeitos da decisão e manda para frente, tá? Troca de efeito. Troca de efeito ex tunc para efeito ex nunc. Então, olha só, você atacou a lei X, dizendo que ela nunca deveria ter existido. Só que essa lei X, ela durou por 11 anos e vários atos administrativos foram feitos de acordo com ela. Se você faz a lei e você vence, essa lei X é inconstitucional. Se ela é inconstitucional, ela nunca deveria ter existido. Então, consequentemente, se ela nunca deveria ter existido, efeito ex tunc, mas isso traz insegurança jurídica, então o Estado ele modula os efeitos mandando para frente, efeitos prospectivos, tá bom? Efeitos prospectivos. Corre, corre, né, gente? Corre, corre, vai para lá, vem para cá, vem para lá, vem para cá. E aqui, né, o aluno me perguntou, Rafa, o que que é esse desenho aqui, né? Na verdade, acho que foi um pouquinho mais para baixo. Mas é que eu estava só explicando, né, sobre essas situações em si, e aí sobre a cláusula de reserva plenária. Nós vimos modulação dos efeitos temporais da decisão, súmula vinculante, pertinência temática e cláusula de reserva disciplinar. O que que é isso? É que no controle difuso, os tribunais podem julgar, mas quem julga é o pleno. O pleno que julga, ou o pleno, ou o órgão especial que julga, né, as ações do controle de constitucionalidade no controle difuso. É o pleno que julga. Só que, excepcionalmente, pode ter, né, uma Câmara ou uma turma julgando. Se o pleno julgou muitas vezes assuntos parecidos, ou o órgão especial julgou muitas vezes assunto parecido. Tá bom? Bom, aí nós temos aqui, né, o município, nós temos autarquias, né? Eu estava falando sobre descentralização administrativa, sobre desconcentração administrativa, e aí eu caí aqui, né, explicando sobre o recurso administrativo impróprio e sobre o controle finalístico ou supervisão ministerial. Esse ponto aqui é muito interessante. Se alguém tiver interesse aí, estiver assistindo a aula agora, manda lá no grupo lá, né, manda para mim no individual perguntando como que eu montei essa lógica da autarquia e o que que é o recurso administrativo impróprio, qual que é a lógica aqui da criação, né, dessa autarquia aqui, em que o ministério conversou com o presidente, que falou com o legislativo e criaram uma autarquia. A autarquia cuida lá dentro de si das próprias lógicas, olha só, são 3 andares. Se não resolver, recurso para o próprio ministério. O ministério, ele fiscaliza, né? Então, eu tenho uma supervisão ministerial ou um controle finalístico. É isso aí, gente. Foco, força e fé. Problema pessoal, todos nós temos. E aí, não deixa de curtir essa porcaria dessa revisãozinha, carinha. E faz certinho, porque a hora que a gente tiver lá para frente, nós vamos usar isso aqui. Você vai ver o quão proveitoso é. E nós vamos crescer e vamos conseguir alcançar nossos objetivos, nossa aprovação. Foco, força e fé. Beijo no mago. Tamo junto. Tchau.